O que é o sentido da vida? O que Nietzsche e Kierkegaard têm a ver com o sentido da minha vida? Mas o que é o existencialismo? Bom, antes de começar tudo, eu tô aqui para falar o seguinte. Eu vou dar a minha opinião sobre o sentido da vida e vou falar sobre Nietzsche e Kierkegaard, que eu acho que eles têm boas pautas sobre esse assunto. Isso não é, repito, isso não é para te causar algum tipo de transtorno. Tem pessoas que ficam mal com essa conversa, então se você for ficar mal, se você não tiver com a cabeça muito boa, acho melhor você não ver esse vídeo, entendeu? Eu vou expressar a minha real opinião, não vou ficar aqui contos de fadas e contos de fadas, não. Que eu vou falar sobre o que eu estudei até agora, fechou? Bom, se você gosta desse tipo de conteúdo, você quer aprender um pouco mais sobre isso e não sabe qual canal tem, já passou da hora de você se inscrever, certo? Mas ó, sem enrolação, vamos logo pro vídeo. Meu nome é Wallace Henrique e você tá no Qual o sentido da sua vida? Cada dia mais rico. Mas primeiro, para a gente entender qual é o sentido da vida, vamos aprender um pouco mais sobre a vida. O que é vida? No dicionário, ele basicamente vai dizer o quê? Tudo que passa por um ciclo de vida e morte tem vida. Então a vida nada mais é do que viver e morrer. Você nasce e morre, então você é um ser vivo. Isso te faz um ser vivo. Mas bom, sentido da vida. Aí já fica um pouco mais complicado, porque, por exemplo, se a gente pega uma árvore, qual seria o sentido da vida de uma árvore? A árvore, ela é uma planta, ela também é viva, porque ela nasce e também morre. No período de vida dela, ela filtra o ar, ela dá frutos, ela serve de moradia para muitos animais, insetos. Ali acontece a cadeia alimentar numa árvore se reproduz de formas inimagináveis todos os dias. Então, esse é o sentido da vida da árvore. Então, por que a gente não poderia ter um sentido assim? No caso, você pode. Não estou aqui ditando regras. Porém, se a nossa vida fosse só isso, eu sou um ser humano, então, eu nasci para dar risada, para chorar, crescer, seguir um roteiro pré-programado para mim, né? Que seria o quê? Terminei a escola, faz uma faculdade, entra no emprego, casa, tem filhos, fica velho, os filhos têm filhos, mesmo ciclo para sempre, você fica velho e morre. Bom, eu não sei se é isso que você quer para você, mas eu tenho certeza que não é isso que eu quero para mim. Não essa parte de montar uma família, eu acho que isso aí é um ciclo natural da vida e todo mundo vai passar por isso, todo mundo. Mas a parte de viver uma vida monótona, uma vida pré-programada, sem êxtase, me deixa aflito. Porque eu não quero que esse seja o sentido da minha vida, apenas existir. Será que existir pode ser um sentido da vida? Bom, como Nietzsche deixou bem claro, para ele o sentido da vida é que ela gira em ciclos. Então, por exemplo, você tem um ciclo que você tá bem naquela parte, mas não tá bem naquela. É muito louco pensar isso, porque o meu colegial inteiro eu pensei isso, que a vida era um ciclo. Quando aquela determinada área tava legal, uma área da minha vida, da outra área não tava boa. E quando aquela finalmente ficava boa, aquela que tava boa ficava ruim. E eu martirizava isso na minha cabeça e nem conhecia filosofia nessa época, nem gostava tanto quanto eu gosto hoje. Mas olha que engraçado, eu pensava como Nietzsche. Eu achava que a vida era um ciclo, que ela vinha e fazia a mesma coisa, aí vinha e fazia a mesma coisa, vinha a mesma coisa. E ela se repetiu durante várias vezes, até quando eu parei para pensar e falei, mano, eu vou quebrar esse ciclo. Enquanto isso estiver bom, eu vou fazer de tudo para isso aqui também estar bom. E eu consegui. Eu consegui conciliar isso. Eu percebi que o poder de mudar tudo está nas minhas mãos. Às vezes, logicamente, que eu não vou conseguir fazer chover dinheiro do céu para ficar bem financeiramente, ou assim dando um exemplo, né? Mas você pode sim, você tá indo atrás de um emprego melhor, você pode sim estar indo atrás de outra fonte de renda, e isso vai fazer você crescer, isso vai fazer você conseguir ficar bem nas áreas que você precisa. E é engraçado pensar isso também por conta que o quê? Que Nietzsche fala isso, que a vida ela se repete em ciclos, e é engraçado você pensar que desde o começo da humanidade existem guerras, aí são nessas guerras tratados de paz, às vezes amigos vão se formando ali, né? Amigos, entre aspas.
e aí gira o capital, e aí depois aparece uma nova doença, e depois dessa doença a gente começa a tomar mais remédios e mais injeções e mais vacinas, e isso sempre acompanha a gente, desde o princípio de tudo. Então, basicamente, a vida realmente ela é um ciclo, se você pegar em larga escala, não é mesmo? Mas igual eu falei pra vocês, tem muita coisa no meio aí que pra mim faz a vida não ser mais um ciclo, e sim ser uma escolha. Mas bom, antes de falar de mim, vamos falar de mais uma pessoa essencial para falar de sentido da vida. Kierkegaard. Já ouviu falar desse nome? Kierkegaard, ele tem um papel essencial quando a gente quer falar de sentido da vida. E é muito legal você ver o sentido da vida de Kierkegaard, o que ele fala, porque ele fala uma coisa também que Nietzsche também fala, que seria o efeito manada. Você já ouviu falar disso? Por exemplo, começa a acontecer alguma coisa ruim, mas você não sabe o que está acontecendo. Mas todo mundo que você está vendo está correndo para a esquerda. Aí você corre para a esquerda junto com eles e era um penhasco. E todo mundo que foi para a esquerda findou-se. É engraçado pensar isso, né? Mas isso acontece bastante. O efeito manada, quando a gente vê todo mundo indo na mesma direção, a gente nem se questiona, a gente só vai. Porque o nosso cérebro, ele é assim, ele se acostumou assim, entendeu? Mas Kierkegaard, ele fala diferente disso. Ele fala que você tem que evitar as manadas. Porque a grande maioria do povo não tem muito conhecimento, a grande maioria do povo não é rica, a grande maioria do povo não é feliz. Então, para que você vai seguir a grande maioria se o que elas fazem tá dando errado? Entendeu? E isso é muito legal de você parar para pensar assim, que você já começa a pensar fora dessa bolha. Você já tá fora dessa bolha. A partir do momento que você entende isso, você já saiu da sua caixinha. Outrora, ele pensa também referente ao quê? O sentido da vida dele não é algo que você possa, por exemplo, eu nasci, o sentido da minha vida vai ser nascer e existir, igual o primeiro exemplo. Não. E também é um pouco diferente do que Nietzsche acreditava, que a vida são feitas de ciclos e fases iguais. Ele acreditava que o sentido da sua vida, você vai desenvolver ela conforme você for crescendo. Por exemplo, quando você é adolescente, você quer muito ter uma namorada. Aí o sentido da sua vida naquele momento é ter uma namorada, porque é o que você mais almeja. Aí quando você tem uma namorada, você quer muito casar. Entendeu? Então, por exemplo, você vai tendo sentidos da sua vida, entendeu? Você vai buscando um sentido para a sua vida conforme você vai vivendo. Eu discordo um pouco disso, por conta que, para mim, quem vive com um sentido de vida é igual a pessoa que vive sem nenhum sentido de vida. Porque uma pessoa que vive sem nenhum sentido de vida, ela vive ao relento, né? Ela só apenas está ali, vivendo, sem se importar com nada. E a pessoa que tem um sentido na vida, ela tá obstinada naquilo e também tá ao relento da vida, porque ela tem que buscar aquilo. E quando ela buscar, ela vai fazer o quê? Vai buscar mais um sentido de vida? Então, sua vida ela vai ser insatisfeita, porque você sempre vai estar em busca de algo. E infelizmente o ser humano é assim, ele sempre está em busca de algo. O ser humano ele tem fome de vitória, fome de poder, fome de crescer. Se antigamente eu tinha 0 e queria 1, eu consegui 1 hoje, mas amanhã agora eu quero 2. Aí quando eu conseguir 2, eu quero 4. E assim, a pessoa não para, é muito difícil ela parar, entendeu? E esse é o efeito manada, a maioria quer um emprego melhor, todo mundo quer ser rico. Vou dar um exemplo bom agora, todo mundo quer ser rico, mas quantas pessoas você conhece que querem ser rica e foram ricas? Nenhuma. Uma? Duas? Realmente é pouco. Muito, muito, muito pouco. Por quê? Porque a maioria quer ser rica, mas a maioria não sabe como. A maioria não está disposta a arriscar algo grande. A maioria não está disposta a querer estudar, a querer aprender a investir. Nossa, que chatice. Mas é isso que vai te separar dos outros. É você querer e saber por onde você está indo. E daí que você vai perder algumas horas da sua vida no começo para aprender, estudar e saber o seu caminho. Mas antes você saber a trilha que você está seguindo e o que vai ter no final daquela trilha, do que você só sair mata fora, na meio de uma floresta, sem saber o que vai acontecer, sem saber se você vai chegar num lugar bom no final ou não. Então, por isso que eu falo que a filosofia e o investimento, eles andam lado a lado. Porque uma mente rica enriquece seu bolso. Mas e eu? O que será que eu penso sobre o sentido da vida? Bom, diferente de Kierkegaard e diferente de Nietzsche,
eu penso que a vida ela não precisa de um sentido. Nossa, mas como assim? Como assim? Calma. Ela não precisa de um sentido, sabe por quê? Porque dar sentido a algo que você não tem controle é basicamente tapar um buraco com a mão. Entendeu? Então, para que você precisa de um sentido para viver? Você só precisa viver. Enquanto você puder estar feliz e conseguindo viver, é perfeito. Se você consegue estar feliz no pouco, você vai estar feliz no muito. Se você consegue estar feliz no nada, você vai conseguir estar muito feliz também no extremo. Entendeu? Então, enquanto você está feliz, pronto. O sentido da sua vida está sendo realizado. No caso, o meu sentido está realizado. Enquanto eu faço o que eu gosto, enquanto eu posso fazer o que eu gosto, o sentido da minha vida está realizado. Entendeu? Então, para mim, eu não preciso definir como fases, ciclos, ou definir como cada objetivo, cada fase tem seu objetivo e aquilo vai ser o seu sentido de vida, o seu autodesenvolvimento. Não, não, não. Eu acho que pode ser uma coisa bem mais simples. Mas agora eu paro para fazer uma pergunta para você. Alguém já te perguntou qual é o sentido da sua vida? Porque eu tenho certeza que se eu perguntar um pouco sobre o seu trabalho, você vai saber de cor. Se eu perguntar um pouco sobre a vida daquela pessoa, você vai saber. Se eu perguntar um pouco daquilo, você vai saber. Mas e sobre você? Você já se desenvolveu o suficiente para eu poder parar na frente de uma câmera, um total estranho, olhar para você e falar assim: qual é o sentido da sua vida? Bom, esse foi mais um vídeo aqui no canal. Você sabe, se você gostou, já deixa o like, mano. Já deixado faz tempo, ó. Ó, tá perdendo tempo já. E bom, eu sei que filosofia é um pouco mais complicada de se discutir do que investimentos, mas eu sei que eu tô tentando passar o melhor de mim aqui e qualquer coisa deixa nos comentários, fechou? Bom, esse foi mais um videozinho aqui no canal e cada dia, se a gente não tá ficando mais rico aqui, a gente tá ficando mais rico aqui. Bom, meu nome é Wallace Henrique, como vocês já estão acostumados, obrigado por assistir mais um vídeo. Te vejo na próxima, hein? E ó, pensa no sentido da sua vida, hein? Que eu quero ver aqui nos comentários depois.